Voltamos com as notícias do esporte com João Carlos. Estamos de volta para falar de esportes e o assunto é atletismo. O Brasil conquistou 4 medalhas de ouro e 3 de bronze no 26º GP de atletismo, disputado ontem no estádio João Avelange, o Engenhão, no Rio de Janeiro. As vitórias foram conquistadas por Fabiana Müller no salto com vara, com a marca de 4,75 m, Keila Costa no salto de distância, com a marca de 6,68 m, Clebson Davini nos 800 metros rasos, com a marca de 1 minuto e 40 segundos. Também, ainda Nilson de Oliveira nos 200 metros, com 20 segundos e 41 centésimos. Os bronzes ficaram com Jadel Gregório no salto triplo, Jailma Salles nos 400 metros rasos e Ana Cláudia Lemos nos 200 metros. O assunto agora é Campeonato Brasileiro. E os clubes de São Paulo se deram bem na terceira rodada do Brasileirão. No sábado, sem Ganso, Neymar, André e Madison, afastados por indisciplina, o Santos venceu o Atlético Goianiense por 2-1, mesmo jogando fora de casa. Já no Parque Antártico, que deverá ser fechado para a reforma, o Palmeiras conseguiu uma grande vitória contra o Grêmio, pelo placar de 4-2, com 2 gols anotados pelo atacante Everton. Os outros 2 foram marcados pelo zagueiro Maurício Ramos e pelo meia Cleiton Xavier. Já no domingo, o Corinthians não jogou uma grande partida, mas venceu o Fluminense de Muricy Ramalho com gol de falta, anotado pelo zagueiro Chicão. Com o resultado, o Timão chega a 9 pontos, com 3 vitórias e 100% de aproveitamento. Bela campanha. Bem também foi o São Paulo, que venceu o Inter por 2-0 em pleno Beira-Rio. Gols anotados por Fernandão e Hernanes, que marcaram para o tricolor. As duas equipes voltam a se enfrentar depois da Copa do Mundo, já pela semifinal da Taça Libertadores. Confira aqui os demais resultados da rodada do Campeonato Brasileiro. Pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no sábado o Botafogo venceu o Goiás por 3-0. No domingo, o Ceará recebeu Vitória com grande público e venceu por 1-0. O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 3-1. O Flamengo venceu o Grêmio Prudente 3-1 no Maracanã. O Guarani empatou em 2-2 com o Cruzeiro e o Avaí venceu o Vasco por 2-0. E depois de comandar a Inter de Milão na vitória de 2-0 sobre o Bayern de Munique, com 2 gols anotados pelo centroavante argentino Milito, e conquistar a Copa dos Campeões, o técnico José Mourinho deve ser oficializado como treinador do Real Madrid até quarta-feira. Vencedores da Copa dos Campeões, o goleiro Júlio César, o zagueiro Lúcio e o lateral Maicon vão se apresentar ao técnico Dunga só na quinta-feira, já na África do Sul. Eles pediram ao técnico para descansar com os familiares antes de integrar a seleção. A Inter de Milão conquistou os 3 principais títulos que disputou nesta temporada. Ganhou a Copa da Itália, o Italiano e também a Copa dos Campeões. É sem dúvida a melhor equipe em atividade no momento, ao lado do Barcelona do Messi, que também fez boa campanha, mas perdeu pela própria Inter de Milão. Agora é só esperar a Copa do Mundo. Falamos de esportes, em especial nesta segunda-feira para o RVC Notícias. A defesa de Suzane von Richthofen, acusada de assassinar os pais em outubro de 2002 e condenada a 39 anos de prisão, pediu a transferência da detenta da penitenciária feminina de Tremembé para uma unidade prisional do Rio Claro. O pedido protocolado em caráter de liminar foi encaminhado na semana passada para o Ministério Público, que deu parecer favorável à transferência. Em seguida, o pedido foi encaminhado para análise e julgamento da juíza da Vara de Execuções Criminais, Sueli Armani. A decisão da juíza é aguardada para essa terça-feira. Suzane, o namorado dela à época, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian Cravinhos, foram condenados por assassinar os pais de Suzane com golpes de barras de ferro enquanto eles dormiam na casa da família, na zona sul de São Paulo, no dia 31 de outubro de 2002. Os irmãos Cravinhos estão presos na P2 de Tremembé. Com 2 meses de atraso, uma das obras de transporte público mais aguardadas dos últimos anos, na capital paulista, será finalmente inaugurada na terça-feira. Ao meio-dia, vai entrar em operação o primeiro trecho da linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Com quase 5 quilômetros, a linha vai ligar as estações Paulista, na Rua da Consolação, a Faria Lima, no Largo da Batata, em Pinheiros. Nos primeiros meses, as estações vão funcionar fora do horário de pico, apenas entre 9 da manhã e 3 da tarde. O período reduzido é adotado para que sejam feitos os ajustes necessários. A previsão é que o horário seja expandido para o padrão de toda a rede até setembro. Há 8 anos, São Paulo não tinha uma nova linha de metrô.
As obras da linha 4 começaram em abril de 2004. A previsão inicial era que a primeira fase ficasse pronta até 2008, mas problemas com desapropriações de imóveis e o desmoronamento da estação Pinheiros atrasaram as inaugurações. Equipes de resgate encontraram neste domingo a caixa preta do avião da Air India Express, que sofreu um acidente no sábado quando tentava pousar em Mangalore, no sul da Índia, causando a morte de 158 pessoas. A caixa preta vai ajudar as autoridades a reconstituírem os últimos minutos do voo. De acordo com o Ministério de Aviação Civil indiano, o aparelho sofreu alguns danos por conta do fogo, mas imagina-se que será possível recuperar os dados. O órgão informou ainda que deve demorar 2 semanas para que as gravações sejam recuperadas. Este foi o pior acidente aéreo da Índia nos últimos 10 anos. Apenas 8 pessoas sobreviveram. Parentes das vítimas já começaram a recolher os corpos e preparar os funerais. As autoridades começaram a investigar as causas do acidente com a ajuda de uma equipe forense dos Estados Unidos que chegou ao país. E um terremoto de 6 graus na escala aberta de Richter abalou neste domingo 4 regiões peruanas, informou o Instituto Geofísico do Peru. O tremor ocorreu às 17 horas e 46 minutos no horário local, a uma profundidade de 115 quilômetros. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou danos. Este é o segundo abalo de forte intensidade que atingiu o Peru ao longo dos últimos dias. Na quarta-feira, um terremoto de 6,4 graus na escala Richter atingiu a Amazônia peruana, destruindo uma estrada na cidade de Banguá, mas também sem gerar vítimas. Apenas neste ano já foram registrados mais de 35 tremores, com intensidade igual ou maior que 4 graus naquele país. Confira a previsão do tempo em todo o país. Olá! Nas imagens de satélite pode-se observar bastante nebulosidade entre a região sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, Paraguai e sul da Bolívia, associada à presença de uma área de instabilidade, e dentro desta área de instabilidade há uma frente fria, que se formou ontem entre a Argentina e o Paraguai e agora se desloca lentamente pela região sul do Brasil. Esse sistema causa bastante nuvens e também em São Paulo tem nebulosidade associada mais a nuvens altas e médias, principalmente nuvens cirros. Isso também é verificado no estado de Minas Gerais, onde essa nebulosidade agora na madrugada e início do dia apareceu aqui nessa região de Minas, entre o Triângulo Mineiro e a capital Belo Horizonte, associada também à presença de ventos fortes em altitude, ou seja, a corrente de jato, que nebulosidade mais alta, tipo cirros. Na região norte do Brasil também há pouca nebulosidade, e mais parte do norte do Amapá, também parte do Amazonas, Roraima e norte do estado do Pará, associada ao cavado equatorial e a presença de bastante umidade e também temperaturas elevadas durante a madrugada. Na região nordeste há pouca nebulosidade, também parte do centro-oeste, associada a uma massa de ar mais seco. Apenas no litoral da região nordeste há alguma nebulosidade mais baixa e média, que traz alguma chuva rápida e isolada para a região. Agora vamos ver como fica o tempo nesta segunda-feira. A frente fria desloca-se pela região sul do Brasil, principalmente pelo Rio Grande do Sul, trazendo condições para pancadas de chuva em grande parte desse estado, além de Santa Catarina e do Paraná ao longo do dia. Esperam-se também pancadas de chuva em grande parte de Mato Grosso do Sul, sendo que no norte e nordeste desse estado será a partir da tarde. Pancadas de chuva também ocorrerão no sudoeste de Mato Grosso. Em São Paulo, as chances de chuva são menores, de forma bem isoladas a partir da noite. Pancadas fortes de chuva ocorrerão no centro-norte do Amazonas, em Roraima, centro-norte do Pará, no norte do Maranhão e do Piauí e no Amapá. O tempo estará instável entre o litoral da Bahia e o litoral da Paraíba. No Rio Grande do Norte e também no norte do Ceará haverá chuvas rápidas. No interior do Nordeste e demais áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, o dia será de sol com poucas nuvens. As temperaturas estarão baixas no sul e em declínio no Mato Grosso do Sul. Termina aqui mais um RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta.